Bom dia, people! Cheguei! Eu sou a chefe Marcela Martins. Hoje, a temática de hoje vai ser sobre a escolha dos seus sabores para o cardápio, né? Porque existem aqueles que não podem faltar. E eu entendo que muitas pessoas têm uma certa dificuldade de escolher quais os sabores que coloca ali no cardápio. Mas é óbvio que essa dificuldade, ela vem de onde? Ela tem uma origem. Não é uma coisa impossível de se fazer, escolher os sabores do seu cardápio. Tá vendo, Eriquinha? Eu não sei, eu coloquei ontem para ficar, mas eu não sei se tá ficando direito mesmo. Eu hoje de manhã ainda nem tive tempo de olhar isso, né? Então, como foi uma live super movimentada, agitada, eu no final encerrei e coloquei para salvar, mas não sei se deu certo, né? Já viu. Então é o seguinte, vamos lá? Vamos começando então. Enquanto o pessoal vai chegando e se organizando aí para fazer as anotações, é importante. Eu vou até deixar esse recado depois nos stories, dizendo que as lives eu não estou conseguindo salvar todas, né? Então a gente tem que assistir. Quem não assistir, infelizmente, perde o conteúdo, né? Vamos lá. Nessa escolha dos sabores, não é impossível você fazer um cardápio que seja eficiente, tá? Mas existem alguns fatores que você precisa considerar. Até porque um cardápio, ele é um veículo de comunicação do que a gente quer fazer, mas é também o resultado de um entendimento do público que a gente tem, né? Você sabe para quem vai vender, você sabe, por exemplo, tem muita gente que está em regiões em que alguns sabores são muito fortes, né? Alguns sabores regionais. O pessoal de Pernambuco tem o bolo de noiva, o pessoal do centro-oeste do Brasil tem o pequi, o pessoal do norte tem o cupuaçu, o açaí, o pessoal do sul tem mais o sabor de uva, as frutas vermelhas. Então, tudo isso já é um indicativo de pelo menos um sabor que você vai ter dentro do seu cardápio, né? Segundo, quando você entende pelo menos a faixa etária do seu público, né? Ou pelo menos também a região que você vai atuar mais, você consegue definir um outro sabor. Por que eu estou falando de faixa etária, né? Porque a gente sabe, você já entende que alguns sabores são pertinentes. Por exemplo, chocolate. Chocolate é aquela coisa assim que a grande maioria do público ama chocolate, né? E aí, você vai deixar de colocar uma opção de chocolate no seu cardápio? Não, não vai. Mas se você tiver criança, você ainda pode fazer chocolate combinado com brigadeiro. Se seu público for nessa faixa etária da criançada, eles são mais voltados para essa coisa do excesso do chocolate mesmo. Então, é importante você entender, né? Agora, quando você faz uma escolha de um cardápio enxuto, né? E eu já disse isso a vocês, aliás, digo com frequência, né? Um cardápio enxuto, ele é muito mais eficiente. E como é que você vai montar o seu cardápio enxuto? Em que você vai se basear? Primeiro, você vai tentar olhar para tudo que você gostaria de fazer. Isso é uma coisa importante, tá? A gente não pode colocar o nosso gosto em primeiro lugar. Isso dá muito errado. Por que dá muito errado? Porque você está achando que você está produzindo os mini bolos que você gosta. Bom dia, Si! Os mini bolos que você gosta e você pensa que todo mundo vai gostar também. E não pode ser assim. Eu, por exemplo, eu sou muito dos cítricos, né? Então eu gosto do limão, eu gosto da laranja, eu gosto da tangerina, eu gosto desses sabores. Mas isso é uma predileção minha. O meu público gosta do quê? O meu público gosta das frutas mais secas, né? Ele gosta de uma passa, de uma uva passa, uma ameixa. O meu público adora doce de ovos. Marcelinha não gosta de doce de ovos, mas o meu público gosta. Então eu tenho que criar nessa direção. Porque eu não vou vender para mim os meus sabores preferidos. Eu vou vender para quem?
para o público. Então, se colocar em primeiro lugar e colocar os seus gostos no cardápio em primeiro lugar é um erro. Aí você vai dizer assim, ai Marcela, mas eu vou fazer o que eu não gosto? Não. Você vai fazer o que é mais prático para a sua produção e que você possa combinar de diferentes maneiras. Exemplo disso, você vai fazer uma base, tanto de massa quanto de recheio, e nessa base, se você acrescentar uma coisinha, um ingredientezinho, você vai ter um produto novo, vai virar algo novo. E é essa base que vocês vão ter que trabalhar para facilitar a vida, para facilitar o dia a dia e você ter um cardápio eficiente. Então, você sabe que você pode ter, inclusive lá na semana do desafio do mini bolo lucrativo, eu botei uma base com variação de chocolate. E aí você pode já partir daí para conseguir outros resultados, né? Quando você faz essa variação, deixa eu só mexer aqui no material que está aqui. Quando você faz essa variação, você consegue deixar o seu tempo sempre mais econômico e mais produtivo, e você também consegue agradar o cliente. Eu sempre falo para vocês, comece um cardápio com 4 sabores. 4, por quê? Eu sei que uma base, eu posso colocar a base pura, mais um ingrediente, outro. Mas eu tenho 4 variações de sabores com a mesma base. É a manteiga, né, Ale? Quando eu falo um mini bolo amanteigado para vocês, eu tenho o sabor manteiga. Que antigamente as pessoas diziam, no Nordeste se fala muito isso, bolo de ovos. Quando eu me mudei para o Nordeste, um bolo, né? Eu falo bolo com gosto de bolo, né? Que é o amanteigado, no Nordeste eles dizem bolo de ovos, que é para determinar que não tem um ingrediente que vai se destacar naquela preparação, né? Então, essa é a sua base. A partir dali, você pode ter um bolo. Bom dia, Kênia! Você pode ter um bolo de chocolate, você pode ter um bolo de frutas vermelhas, como foi o que a gente produziu ontem. Você pode ter um bolo de limão siciliano, mas antes de você escolher, você tem que saber, o seu público quer isso? Como é que você vai fazer? Sabe quando a gente coloca, eu não sei se vocês param para observar, né? Mas eu estou sempre observando os sabores que se destacam mais. Por exemplo, quando eu coloquei outro dia a foto do mini bolo de limão siciliano, aquela foto teve uma repercussão gigantesca. Então, qual é o meu entendimento disso? Que esse é um sabor que vale a pena estar no meu cardápio. Porque se a repercussão para o visual, e olha que eu botei também a receita embaixo, né? Se a repercussão daquilo ali foi tão elevada, significa dizer que o meu público aceitaria bem aquele sabor. Agora você vai dizer para mim, mas Marcela, eu vou colocar um sabor de base e, vamos falar de preço? Vamos falar de preço, né, aqui? Eu vou colocar um sabor de base e os outros, que são variações, eu vou colocar o mesmo preço? Vai depender, tá? Vai depender do que é essa variação, do que você vai querer fazer com essa variação do mini bolo. Gente, eu tô tão despenteada hoje, eu tô aqui tentando ajeitar, mas vocês vão ficar olhando a minha cara despenteada mesmo, porque eu lavei o cabelo e tá molhado, e eu tô com essa cara assim de quem passou no vendaval, sou eu. Então, olha só, você vai fazer uma variação no seu cardápio e você vai cobrar diferente porque variou o sabor? Depende. Se for uma variação, por exemplo, que você vai usar 25 gramas de um ingrediente como, deixa eu ver, como paçoquita. Você quer fazer um mini bolo paçoquita, né? Eu coloco esse sabor porque daqui a pouco o ano passa tão rápido, os dias passam tão rápido, daqui a pouco é São João. Então, você quer fazer uma variação de paçoquita. Você vai usar 25 gramas. Isso vai onerar o seu custo ou o que você já tem de lucro cobre, aliás, seu custo pode mexer um pouco, mas o que você tem de lucro na sua precificação normal, será que não cobre esse seu custo e vale a pena você deixar o mesmo preço do sabor amanteigado? Você tem que fazer essa análise. Existem alguns produtos que a gente coloca no acréscimo da nossa massa para criar um sabor diferente, em que a quantidade é tão pequena
E o custo é tão baixo que muitas vezes você não vai precisar mexer no preço do seu produto, porque o lucro já vai ser revertido para aquilo ali, né? Para essa pequena alteração. Aí você diz para mim, então eu não vou cobrar a paçoquita? Você vai cobrar a paçoquita sim, tá lá. Ela tá dentro do seu custo, ela tá dentro do que você consegue pagar do seu lucro, porque o que é o lucro? Tá? Só para vocês entenderem isso aí depois não ficarem na dúvida. O lucro que a gente tem com a venda do nosso mini bolo, ele é um valor que deve ser revertido para a própria produção. O lucro não é para ir para o seu bolso, o lucro não é para comprar a sua roupa nova, o lucro é para você reinvestir. O lucro serve para você comprar um equipamento, o lucro serve para você comprar um livro, comprar uma forma nova, o lucro serve para isso, para você crescer naquilo que você está fazendo. O lucro serve para comprar mais ingrediente, o lucro serve, enfim, para uma série de coisas, para você investir no conhecimento daquilo ali, para aquilo ali ficar cada vez melhor. Agora, o seu pagamento, a sua hora de trabalho, aí a hora de trabalho serve para o que você quiser, tá? É a sua hora de trabalho, é como se fosse o seu salário, aí serve para o que você quiser. Lembrando que no cálculo que a gente fez lá na outra Masterclass, o lucro e a hora de trabalho, eles vão ter o mesmo preço, tá? Então, aliás, eles vão ter a mesma porcentagem. Então, o que você ganha de lucro, você ganha na sua hora de trabalho. E aí você consegue fazer com que estejam sempre todos muito felizes, a sua empresa e você. Serve para pagar o curso também. Serve, Luned, isso aí. Serve também. Então, se você começar, você que já está vendendo, já tem, né? Já tem dinheiro para curso e muito mais. Então, olha só. Quando você for fazer o seu cardápio, se a variação for por um ingrediente que vai caber dentro do seu lucro, não mexa no preço. Agora, qual é a estratégia boa para você fazer e mostrar ao cliente que aquele preço que você alterou é algo que vale a pena? É quando você tem algo básico, por exemplo, você tem 4 sabores para colocar no seu cardápio, né? Aí você tem amanteigado, vamos simplificar a nossa ideia aqui, o nosso pensamento. Você tem o amanteigado e você tem um de chocolate. Daí você vai querer colocar, aí você vende esses dois aí por R$ 4,50, tá? Daí você vai querer colocar doce de leite e o de limão trufado, né? Que aí você tem uma cobertura, você tem um bolo de limão, uma massa saborizada com algo que você fez, com uma essência artesanal. Você tem chocolate branco numa cobertura totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas. Você pode ter um merengue. Enfim, esse é mais elaborado. Então, para você justificar que e sinalizar que esse é um produto mais elaborado e que também tem um custo que é diferente do amanteigado, você coloca esse com preço diferente. Aí você vai dizer para mim, então esse tem que custar R$6. Pode ser, se o seu público, o seu perfil de público topar pagar R$6 por esse, maravilha. Isso significa que você entende o seu público, né? Agora, se você não sabe, o que você vai fazer? Você vai colocar uma diferença de preço que sinalize e cubra os seus custos dessa produção. E como eu já sei, porque já fiz, já calculei, que não vai ser um custo muito acima do que você tem antes, tá? Você pode colocar, o normal seu é R$4,50, você coloca esse R$5,50. Coloca um real a mais, porque aí já sinaliza para a pessoa também, quando ela pegar o seu cardápio, que aquele ali é diferenciado. Então, por isso que você tem um custo, por isso que ele vai pagar um preço maior. Bom dia, César, tudo bom? Então, você tem que entender que a organização do seu cardápio vai nesse sentido, no que facilita a sua rotina, né? Não, olha, Marcela, não consigo para fazer o mini bolo pão de mel, por exemplo, ou para fazer o mini bolo
não sei, doce de leite, eu gasto um pouco mais de tempo. Eu não consegui ainda fazer isso na velocidade que é para ser, que são coisas muito rápidas, né? O pão de mel nem tanto, porque você vai precisar banhar, esfriar, então demora um tiquinho a mais. Mas a massa é aquela coisa assim, 10 minutos a massa tá pronta, né? A gente já sabe disso, já fizemos. Mas o que demora é o pós, né? O banho daquilo ali. Se esses são mini bolos, são opções de sabores que você agora não consegue ter no seu cardápio, não tem problema. Deixa para um próximo lançamento. Porque o cardápio a gente precisa mudar, né? O cardápio, ele não é o mesmo ano inteiro. E não é também um cardápio para você só ir somando sabores. Não façam isso. Tem gente que coloca o cardápio e faz assim, não, no ano eu vou aumentando, a cada mês eu coloco 2 sabores novos ou 3 e chegar no fim do ano eu tenho 23 opções de mini bolo. Gente, isso é muito errado. Sabe por quê? Porque quando você começa com 4, você dá conta de fazer 4. Aí depois você tem 8, você tem 12, você tem 16... Você tem 24. E essas coisas, quando você vai dizer assim, não, porque esse eu já sei fazer, esse também eu sei fazer, eu vou deixar. Mas se uma hora um cliente novo, pega um cardápio seu e diz assim, olha, eu vou querer 24 unidades, mas eu quero provar todos os sabores. Aí você vai se ver numa confusão que eu nem quero ver o tamanho. Obrigada aí pelos coraçõezinhos. Que eu nem quero ver o tamanho, né? Por quê? Porque um cardápio, ele sempre deve ser enxuto. Durante o ano, o máximo, e é assim, naquelas ocasiões festivas, datas, vai vir a primeira fase, que é a primeira festividade que a gente vai trabalhar esse ano, vai ser Páscoa, né? Então, a gente já tá de olho lá na Páscoa para fazer os mini bolos com essa temática. Na primeira oportunidade de festividade, você pode ter mais do que 4 sabores. Vamos lá, vamos colocar 6 ou 8. Mas depois você volta para o seu normal. Passou aquela data especial que ficou claro que você tinha colocado mais sabores porque era voltado para aquela data, você tira. Porque se você deixar, minha gente, eu não quero nem ver no dia que um cliente pedir a você os seus 24 sabores de mini bolo. Você vai enlouquecer, viu? Vai, porque você vai ter que alinhar tão organizada a sua cabeça e para fazer um de cada, que eu nem sei. Marcela mesmo, eu nem sei se conseguia fazer. Gente, já pensou? A pessoa quer. Não, eu quero, então, 2 de cada. São 100 mini bolos. Só 2. Minha gente, pedido de louca. Não posso, não quero. Então, por isso que eu mantenho o meu cardápio enxuto, que é para ter as opções de fazer 12 de um sabor, 12 do outro sabor. Eu mando caixa, normalmente as minhas caixas, elas têm 12 unidades, né? Por caixa. Então, eu faço 6. Se o cliente, uma coisa legal aí, se o cliente me pede 12 de cada sabor, eu não concentro o mesmo sabor numa caixa. Eu mando uma caixa de outro. Não. Eu mando metade da caixa de um sabor, metade da outra. Eu faço as caixas iguais. Sabe por quê? Porque pode acontecer, inclusive outro dia um cliente me falou isso, pode acontecer a seguinte coisa. Ele abre uma caixa, vai para levar para uma festa, sei lá, uma reunião de pessoas. Ele abre uma caixa. E aquela caixa só tem um sabor. Então, todo mundo só vai provar um sabor. De repente, nem chega a abrir a segunda caixa, porque tinha outras coisas para comer, então não abriu. E o outro sabor que eu entreguei para o cliente ficou desconhecido. Então, você numa mesma caixa, se a sua encomenda tem 2 sabores e você vai fazer 2 caixas como eu faço, você coloca metade, que é para todo mundo conhecer os 2 sabores e aí você atingir um público maior e, consequentemente, ter mais clientes na volta disso, né? Mas aí, Ale, a velocidade é com o tempo, a prática. Se você fizer sempre, você consegue. Deixa eu ver aqui uma pergunta que me fizeram e eu perdi. Marcela, é válido estipular a quantidade mínima por saber, exemplo, pedido mínimo 6 unidades. Kênia, é sim, tá? Se é o que para você hoje
Se é o que para você hoje é mais prático produzir, vale sim. Até porque foi o que eu já observei em algumas alunas em estratégias de venda também, né? A gente faz, e algumas regiões, o perfil, obviamente, quando a gente está fazendo a venda assim de casa, a gente tem que analisar isso, tá? Porque, por exemplo, se a gente botar num café, a pessoa tá lá no café, ela pode pedir um. Mas se a pessoa vai pedir para a gente produzir e para você é muito mais viável, por exemplo, o meu mínimo são 3, porque eu fracionei a minha receita, eu consigo produzir 3. Mas se para você é mais vantajoso 6, coloque 6 unidades. Tá? Não tem problema nenhum. Agora coloque 6 unidades e você pode apresentar da seguinte maneira, porque às vezes a pessoa fala assim, 6 é muito. Mas se você botar a embalagem de 3 e 3, a pessoa pensa, essa eu fico para mim, a outra eu posso dar. E aí também é mais uma pessoa que você pode atingir com divulgação, né? Quando alguém dá de presente o seu produto para outra pessoa, é mais um potencial cliente que você pode ganhar. Então, vale sim estipular. E como é que você vai fazer isso? Não precisa colocar naquela postagem, mínimo 6 unidades. Não precisa. Tá? Isso é para quem já tem assim um movimento gigantesco. Para a gente que está começando, a gente tem que sinalizar de outra forma. A gente tem que sinalizar com uma foto dessa embalagem para mostrar que é naquele formato, ou utilizar a palavra kit, ou conjunto, ou uma combinação, tá? Usar dessa maneira para sinalizar para o meu cliente entender. Bom dia, Dani, tudo bom? Então tá, respondido. Então vamos lá. E aí, essa questão, vamos só voltar que eu quero ressaltar a coisa do erro, né? O que a gente não deve fazer quando está montando o nosso cardápio é o seguinte. Eu já falei que a gente não deve colocar os nossos sabores de preferência, tá? Obrigada, Cessa. Os nossos sabores de preferência, a gente tem que entender o nosso público. E outra coisa que a gente não deve fazer também é sempre só pensar em aumentar o cardápio. Não precisa, a gente tem que manter um número fácil da gente produzir e que se adeque. Agora, uma coisa que eu vejo muito também. Tem gente que já tá naquela, né? Eu vou fazer, não tô conseguindo vender... da maneira que eu tô fazendo, sei lá. Não tô conseguindo vender os conjuntos de mini bolo isso, mini bolo aquilo. Mini bolo A, mini bolo C. Vou fazer promoção. Qual é o valor da promoção? De que vale você fazer uma promoção na sua vida, no seu cardápio? Primeiro, promoção, né? Promoção para quem tem loja, seja do que for, para quem tem um produto de loja, a promoção é válida. Por quê? Porque ele tem um volume muito grande, às vezes, precisa se livrar daquele volume, e aí ele faz a promoção. A gente que trabalha com venda direta, nossa, olha, ao mesmo tempo saiu uma pergunta gigante ali e outra aqui. A gente que trabalha com venda direta, a gente não precisa fazer promoção. E muitas vezes, outro dia até estava vendo a Thaís Macedo falando isso, as pessoas querem barganhar o nosso preço, né? Querem fazer... você não faz mais barato se eu levar a embalagem, se eu levar o ingrediente? Não, o seu trabalho é fazer tudo, do começo ao fim. E o seu trabalho tem um valor. E é isso que você cobra. Então, você entrega a qualidade, você entrega um produto de procedência. Então, não tem essa de fazer promoção. O que você pode fazer, que é uma coisa diferente, soa muito diferente, são essas combinações de kit. Por exemplo, na Páscoa, você ter os mini bolos e uma cestinha. Ok, uma embalagem diferenciada, tal. Você ter um mini bolo e uma caneca para dar para a pessoa já associar o café ou o leite quente com aquele produto.
Ok, mas promoção, não usem o termo promoção, tá bom? Deixa eu responder aqui. Essa aqui que... Marcela, bom dia. Na minha cidade é difícil achar as embalagens que caiba 12 ou 6 unidades. Como é que a gente faz quando a gente não acha essa embalagem? Coloca embalagem individual? Adri, pode colocar a embalagem individual sim, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa, só um minuto, para dar ideia. Ui. Voltei. Eu vou responder a pergunta aí do que tá no, que é da Lu, que tá no YouTube. Olha aqui. Marmitinha. Isso aqui, minha gente, vende em qualquer lugar. Vou responder, Lu, só um minuto. Respondo já. Isso aqui é marmitinha, né? Aquelas marmitinhas, antigamente elas tinham uma tampa de papelão. Quer dizer, ainda deve existir, lógico, depende do custo aí. Mas aqui agora eu encontro essa tampinha. Nessa embalagem aqui, eu só consigo pôr 2, né? Por conta do diâmetro do meu mini bolo. Aí eu coloco um nessa ponta, outra aqui no invertido. Essa embalagem é das mais baratas. Lógico, né? A gente tem ainda o saquinho celofane. Mas essa aqui é das mais baratas que eu consigo encontrar, que vai me dar o suporte para o mini bolo não amassar, não sei lá o que, não sei como a pessoa vai carregar, né? O transporte é melhor e eu consigo ainda personalizar. Eu colo uma etiqueta, eu coloco uma fita, o meu barbante de algodão, que já é uma coisa que todo mundo reconhece, né? Eu amarro o barbante e coloco a tag. Então, essa é uma opção barata e muito boa. Nos lugares que você ainda encontra isso com a tampinha de papelão, você também pode usar. Só lembra de identificar, colocar a sua tagzinha, tá?